Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre transpiração vegetal. Sim, as plantas transpiram, né? Quando a gente estuda, né, os ciclos biogeoquímicos, a gente fala até da transpiração vegetal, né? Que é a formação da chuva, ela vem aí da evaporação de rios, mares, né? E também da transpiração das florestas, né? Então, hoje a gente vai falar aí de vários fatores que vão influenciar nesse processo vegetal. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar com vocês, né? Uma estrutura chamada de estômatos, tá? Então, os estômatos a gente estuda bastante na anatomia vegetal, né? Mas tudo bem que hoje o assunto é sobre fisiologia, funcionamento vegetal, mas é importante a gente relembrar dessa estrutura, tá bom? Bom, antes de mais nada, os estômatos são estruturas aí que têm a função de fazer as trocas gasosas, né? Entrada e saída de gases, oxigênio, dióxido de carbono, e também ela faz aí a saída da água, que é a transpiração, né? Então, a transpiração é a perda de água sob forma de vapor pelos vegetais. E esse processo vai acontecer através dos estômatos. Não 100%, mas para frente eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, aqui, ó, é uma estrutura, eu olhando pelo microscópio, né, o que eu tô vendo as células, né, parece de fato tijolinhos, né, porque a gente tem a parede celular, e aqui eu tenho os estômatos, tá? Os estômatos ficam na região das folhas, tá, dos vegetais. Bom, olhando aqui com mais detalhes nos estômatos, o que a gente vê, né? A gente vê aqui a célula guarda. A célula guarda, pessoal, lá no final da aula a gente vai entender que ela que vai controlar a saída e a entrada de água, né? As células guarda, elas possuem aí cloroplastos, né? Isso não é tão óbvio, né? Ah, professora, mas toda célula vegetal tem cloroplastos. Na verdade, nem todas, né? Lá na epiderme, a gente não tem os cloroplastos, não tem o processo aí fotossintético acontecendo, tá? Então, aqui nós temos o ostilo, aqui nós temos o ostilo, aqui nós temos as células guarda, tá? E o cloroplasto dentro dela, tá bom? E em volta das células guarda, nós temos aí células anexas, tá? Que aqui a gente colocou aí como epiderme, mas a gente pode generalizar aí e colocar o nome genérico de células anexas, tá bom? Então, o que é importante pra gente hoje são os estômatos, tá? Bom, então, vamos falar agora sobre a transpiração, né? A gente já relembrou aí o que são estômatos. Lembrando que os estômatos eu tenho na região da folha, tá? Eu não vou ter na raiz e nem no caule da planta, tá bom? Bom, então a transpiração, né? Ela vai acontecer aí de duas formas no vegetal. Ela vai acontecer pelos estômatos, tá? E também eu vou ter uma transpiração cuticular, tá? Pela cutícula da planta. Só que, em relação a porcentagens, a transpiração estomática, né? Ela acontece aí 90%, 90, 95%, tá? Então, 95% da transpiração da planta ocorre pelos estômatos, tá? E os outros 10 a 5% vai acontecer pela cutícula da planta. Bom, alguns cientistas, né, estudiosos, eles até classificam de forma diferente aí, né? Eles colocam transpiração, tudo que acontece pelos estômatos, a perda de água pelos estômatos vai se chamar transpiração, e também, quando eu tenho uma transpiração cuticular, alguns autores vão chamar de evaporação, tá? Então, vamos lá, ó. A transpiração cuticular, né, pela cutícula, olha aqui, ó, cutícula da planta, tá? É um processo físico,
tá? E não é regulado pela planta e ocorre de forma natural, lenta e constante. Então, sempre está acontecendo assim, isso aqui, né, esse processo de transpiração cuticular ao longo do dia da planta, tá? Então, é uma questão física, é natural. Você acaba tendo uma perda de água pela cutícula, tá bom? Agora, a transpiração estomática, que ocorre pelos estômatos, né? Eu vou ter aí vários mecanismos hídricos e fotoativos, né? Através da luz, que é isso que a gente vai focar hoje, tá bom? Então, a transpiração total da planta é aí, transpiração pelo estômago 90% e transpiração cuticular em torno de 10%, tá? Claro que pode variar um pouquinho aí, mas no geral essa é a porcentagem, tudo bem? Bom, alguns métodos aí para demonstração da transpiração, né? Uma delas, pessoal, é um método aí que a gente chama de método qualitativo, né? Então, você coloca aí aqui na imagem eu coloquei como se fosse uma sacolinha, né? Um plástico, né? Vamos dizer assim. E aí você vai observar gotículas de água nesse plástico, demonstrando então que a planta está fazendo a transpiração, tá bom? Bom, outra forma também é através do método do papel de cobalto, tá? Então, o que acontece? Esse método é o seguinte, ele vai utilizar um papel que tem cobalto, né? E esse papel, quando está no meio seco, ele fica azulado. Quando ele está no meio úmido, no meio hidratado, ele fica róseo, tá? Então, observando aí que a planta está transpirando, né? Ela está liberando água pelos seus estômatos. Então, olha aqui a diferença, né? Eu tenho um papel de cobalto no meio seco, né? É claro que assim, né, pessoal? Tem que tomar cuidado, essa experiência, quando você vai fazer um artigo científico, você vai fazer um estudo, você tem que fazer isso no meio seco, né? Então, você tem cubas que vai secar, porque esse papel também pode pegar a umidade do ambiente, tá bom? Mas aí os cientistas têm toda uma metodologia para que os dados sejam dados confiáveis, tá? Bom, agora outro método, né? Agora é o método quantitativo, né? Outro método para a gente analisar a transpiração das plantas é o método do potômetro, tá? Então, o que acontece aqui? Eles vão deixar a planta, né, num recipiente com água, né? Aqui, na verdade, é vedado, tá, pessoal? Bem vedadinho, bem fechadinho. E um outro recipiente também com bastante água. E eles vão colocar uma bolha de ar, tá? Então, a gente tem aqui um capilar milimetrado, tá? Esse capilar, aqui não tá a numeração, mas ele tem, tá? O que acontece? A planta vai transpirar, lembra que a gente aprendeu na condução de seiva bruta, né? Conforme a planta vai transpirando, ela vai tendo uma pressão osmótica maior na sua raiz e a água vai subindo, tá? Então, conforme vai transpirando, a planta vai transpirando aqui, essa bolha de ar, ela vai se deslocar, tá? Esse método, ele vai analisar aí o volume da transpiração e a velocidade, né? Então, dentro de um laboratório, eles vão analisar a bolha de ar estava em que milímetro, que horário, né? E assim vai avançando a bolha e eu vou calcular a velocidade e a quantidade de transpiração, tá bom? Bom, outro método também quantitativo é um método aí que eu vou pesar a planta, tá? Então, a planta, ela é previamente pesada, né? Tanto a planta, quanto o vaso, quanto a terra, né? E depois de algum tempo de transpiração, né? Eu vou fazer aí uma nova pesagem, tá? Então, qual que vai ser a conclusão do meu trabalho? A diferença de peso vai
corresponde aí à água perdida na transpiração, tá bom? Bom, aí claro que também tem outro fator, né, pessoal? Eu tenho que enrolar tudo isso no alumínio, porque eu posso ter interferência ali na fotossíntese, né? Lembra desses métodos de fotossíntese também, tá? Aqui eu só quero analisar a água, tá bom? Bom, outro método também é um método de pesagem também, tá? Só que é uma pesagem rápida, né? Então, o que que acontece? Eu vou destacar uma folha de um vegetal, tá? E depois eu vou começar a pesar. Aí cada estudo vai ter um intervalo de tempo, né, para pesagem, pode ser de minuto a minuto, de 2 minutos a 2 minutos, de 5 em 5 minutos, né? E eu vou ter um gráfico, tá? Esse gráfico, o que que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim o quê? Olha o gráfico aqui. Da letra A até a letra B, eu tenho aqui uma taxa de transpiração. Até esse ponto, o estômago estava aberto, tá? O estômago aberto, então, é a soma da transpiração estomática com a transpiração cuticular, tá? Então, essa taxa aqui, ó, tá vendo que vai caindo, né? Porque os estômatos vão fechando, né? Quando chega nesse ponto aqui, por que que eu tenho ainda uma taxa de transpiração se o estômago está fechado? Porque eu tenho aquela transpiração, deixa eu voltar aqui, eu tenho aquela transpiração cuticular, tá? É um processo físico que não é regulado pelos estômatos, tá? E ocorre de forma lenta e inconstante. Então, se o estômago fechou, vai sobrar para mim apenas a transpiração cuticular, tá? Que aí vai ser bem menos e de uma forma constante, tá bom? Esse é o método, né, que você tira a folha e vai pesando de minuto em minuto aí. Também o método gravimétrico, tá? Que aí a gente chama de pesagem rápida. Bom, aí nós temos ali os fatores que vão influenciar na transpiração, tá? Então, primeiro nós temos aí os fatores ambientais. E a gente vai chamar esses fatores ambientais de fatores externos, tá? Que aí depende do ambiente, tá? Nós temos aqui a temperatura, né? Então, a temperatura, ela vai interferir aí na taxa de transpiração. Então, conforme vai aumentando a temperatura, né? Eu vou tendo um aumento na minha taxa de transpiração, tá? Isso, pessoal, a temperatura ela é do carro-chefe aí para esse processo de transpiração, tá? Que a velocidade da transpiração, ela quase duplica aí sempre que a temperatura vai de 10 a 20, tá? Então, é bem rápido. Depois, essa velocidade vai reduzindo aí, tá bom? Mas de início aí, ela vai quase duplicar. Bom, outro fator externo é a umidade do ar, né? Então, olha aqui, eu tenho um gráfico, né? A taxa de transpiração e a umidade relativa. Quanto mais eu aumento a minha umidade, né? Mais vai caindo a minha taxa de transpiração, tá? Então, quanto maior a umidade, menor será a transpiração. Porque a água ela vai perder mais lentamente, porque o ar já está sobrecarregado aí de gotículas de água. Então, por exemplo, vamos lá, né? Eu tenho uma planta na Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica, ela é uma floresta úmida, tá? A taxa de transpiração... Aí eu vou pegar uma segunda planta, né? Essa segunda planta, ela tá lá na Caatinga. A Caatinga é um bioma seco, né? Já a Mata Atlântica é um bioma úmido. Aonde eu vou ter mais taxa de transpiração? Na Caatinga, tá? Porque o ar tá mais seco, então a tendência da água sair é maior, tá bom?
Já no ambiente úmido, a umidade, a transpiração, ela vai ter uma certa dificuldade para acontecer, tá bom? Por isso, pessoal, que lá na Caatinga você tem ali a planta, ela é diferente, né? Ela não, você tem plantas que tem uma diminuição da sua folha, né? A gente vai ver mais para frente por que isso. E essas folhas elas se tornaram um espinho, porque ela não pode também transpirar muito, ela não pode perder muita água. Ora, eu estou num ambiente que não tem chuva constante, né? Às vezes fica o ano inteiro sem chover, tá? Então, acaba aí que ao longo do período evolutivo, as plantas, elas adquiriram estruturas para evitar a transpiração, já que quanto mais seco o ambiente, maior vai ser minha taxa de transpiração, tá? Então, aqui, ó, faz de conta que eu coloquei a planta na caatinga. Olha aqui, taxa de transpiração altíssima. Eu coloquei essa planta aqui, ó, na Mata Atlântica, na Amazônia, né? A Amazônia que é bem úmida, né? A Mata Atlântica também é bem parecida. Mas a Amazônia que é bem úmida, a taxa de transpiração vai ser menor, tá? Ok? Bom, então isso aqui é um fator externo, né? São fatores externos, que uma delas é a umidade, tá? Umidade do ar. Outro fator externo é a ventilação, tá? Então, o vento ajuda a retirar o vapor de água que existe na superfície da folha. E aí, pessoal, vai aumentar a velocidade de transpiração, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o fluxo de transpiração e a abertura dos estômatos, tá? Quando o ar está em movimento, ó, olha como tá a abertura dos estômatos tá maior, né? Então, a transpiração vai aumentar também, né? A taxa de transpiração vai aumentar. Já o ar parado, a taxa de transpiração vai ser menor, tá bom? Pessoal, e dentro do ar em movimento, eu tenho uma variação também, tá? Eu tenho aí vento úmido e vento seco, tá? Quando o vento é seco, aumenta ainda mais a minha transpiração. Se eu colocasse um outro gráfico aqui só em ar em movimento, eu ia ter uma variação de acordo com o vento úmido e de acordo com o vento seco, tá? Então, o ar em movimento ajuda aí a retirar a água da superfície da folha, aumentando a minha transpiração. Tudo bem? Bom, outro fator externo também que interfere na transpiração é a luz, tá? Então, a luz, ela age indiretamente, tanto pela influência no aumento da temperatura, quanto também no grau de abertura dos estômatos, tá? Que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a taxa de transpiração e a intensidade da luz, tá? Conforme eu vou aumentando a intensidade da luz, vai aumentando aí a minha transpiração, tá bom? Bom, e aí, outro fator também é a umidade do solo, tá? Que vai interferir aí. Quanto maior a umidade do solo, maior vai ser a absorção de água, né? E maior vai ser a transpiração, tá? Então, aqui nesse gráfico, ó, o que eu tenho aqui? Vamos lá. A letra A representa uma planta do cerrado, tá? E a planta B, uma planta da caatinga. Qual solo é mais úmido? Gente, o cerrado, né? Qual solo que é mais seco? O da caatinga, tá? Então, por mais que eu tenha uma variação aqui ao longo do dia, né? Porque aqui está mostrando horas do dia, né? Ao longo do dia aqui, ó, a taxa de transpiração, associando aqui até a temperatura, né, gente? A temperatura aqui é alta, né? Meio-dia, 1 hora. Então, aqui, ó, é bem alta lá no cerrado. Mas se eu comparar, tudo bem, eu tenho uma variação do cerrado aqui na taxa de transpiração. Mas se eu comparar com uma planta do cerrado, da caatinga, vocês vão ver que a taxa de transpiração da planta A, que
que é do cerrado, ela é bem maior do que da caatinga, tá? Então, são vários fatores. Tudo bem que o ambiente lá, a umidade do ar, né, lá da caatinga é maior, né? Então, aumenta a taxa de transpiração. Só que eu tenho outro fator também determinante aqui, que é a umidade do solo. Tá vendo como cai a taxa de transpiração de uma planta da caatinga? Tá? Por causa aí da umidade do solo, tá? Fora que eu nem falei aí da anatomia da planta. Bom, aí nós temos também, mudando agora, não mais fatores ambientais interferindo, mas sim fatores internos. São os fatores da planta, né? O que tem na planta que vai interferir aí, né, a transpiração? A superfície da folha, né? Quanto maior minha folha, mais estômatos eu vou ter e maior vai ser minha taxa de transpiração, tá? Quanto menor a minha folha, menor estômatos eu vou ter e menor vai ser minha taxa de transpiração. Aí vem, né, a gente comparando aí as plantas dos biomas, né? Então, por exemplo, uma planta da Amazônia, né? Elas são plantas que têm folhas grandes, não é nem por essa questão da transpiração, é porque ela precisa de luz, tá? É uma mata densa, é uma planta perto da outra. Então, uma está disputando ali para pegar a luz para fazer a fotossíntese, que é um outro processo. Por consequência, por também ser uma floresta bem úmida, esse aumento da folha para captar a luz faz com que a folha tenha mais estômatos, então ela vai perder mais água. Mas para ela não é um problema isso, porque ela vive na Amazônia, está chovendo todo dia. Agora, se ela é uma planta da caatinga, seria um problema. Então, você não vai ver uma planta da caatinga, típica da caatinga, com folhas grandes, porque folha grande eu tenho muitos estômatos, eu vou ter uma taxa de transpiração maior, tá? Então, vou ter uma variação aí na anatomia da minha folha de acordo com o bioma, que tem interferência ali de fatores abióticos, e aí vai interferir nesse processo. Então, o tamanho da folha, que é a superfície da folha, é a área de transpiração da folha, vai aí ter mudanças de acordo com o tipo da planta e a região que ela vive, tá bom? Resumindo aqui, falei demais, eu me empolguei. Quanto maior a minha folha, mais estômatos eu tenho e mais transpiração ela vai fazer. Quanto menor a folha, menos estômatos, menos transpiração, tá bom? Outro fator interno também, né? Quando eu falo interno em relação à planta, né? As mudanças da planta, é a espessura da cutícula. Então, nós temos aqui cutícula, né? Que é uma substância lipídica aqui de proteção para a planta. E a espessura dela acaba interferindo aí na transpiração também. Quanto mais espessa a cutícula, menor vai ser a transpiração, tá? Então, eu tenho uma cutícula muito grossa, menor vai ser minha transpiração. Uma cutícula mais fina vai ser maior a minha transpiração, tá? Então, é outro fator ali que vai interferir na transpiração da planta, tá bom? Pelos, pessoal, pelos é interessante, né? Então, plantas onde você tem uma região que ventila muito, né? Lembra que a ventilação aumenta a taxa de transpiração da planta? Só que tem planta que vive em regiões que ventilam muito, né? Só que ela não quer perder muita água, né? Então, as plantas acabam tendo pelos que vão estabilizar a camada de ar sobre a folha, diminuindo assim a transpiração. Então, esses pelos aqui, ó, o ar tá passando, só que o pelo não deixa o ar ficar passando aqui intensamente. Então, acaba ajudando a estabilizar os pelos. Eu tô fazendo com a mão, achando que vocês estão vendo. Ai, meu Deus. Vai passando aqui, ó, o pelo tá aqui, né? O ar, ele não vai passar com tanta facilidade na região dos pelos e vai dar uma estabilizada. Então, a planta consegue controlar
controlar melhor a transpiração, tá? Eu tô falando aqui de transpiração estomática, tá? Vai controlar aqui melhor a transpiração, tá? Ajuda aí, porque a planta ela vive em uma região ventilada, porém ela não quer transpirar muito, ela não pode transpirar muito. Então, são plantas aí que ao longo do período evolutivo adquiriram mais pelos do que outras plantas para conseguir diminuir essa taxa, tá bom? Bom, e aí eu tenho os estômatos, né? Os estômatos, eu tenho um conjunto de fatores que vão aí interferir na abertura e no fechamento dos estômatos, tá? Então, quando a célula guarda, essas células aqui que eu já mostrei para vocês, elas estão flácidas, os estômatos estão fechados, tá? Ela fica flácida, murcha, né? Os estômatos estão fechados. Quando essas células guardas estão túrgidas, né? Elas estão, o estômago está aberto, tá? Então, quando a célula está cheia, inchada, túrgida, né? O meu estômago está aberto. E o que pode fazer aí a interferir, né? Essa abertura e fechamento do estômago, né? Eu tenho ali vários fatores. Por exemplo, né? Intensidade da luz, tá? Então, quando a luz está alta, o estômago abre. Quando a luz está baixa, o estômago fecha, tá? Concentração de CO2. Quando eu tenho muito CO2, o estômago vai fechar. Por que vai fechar, professora? Porque o CO2 é tóxico, né? Não é interessante para a planta. Então, ela vai fechar. Ela não quer muito CO2 ali para ela, não. Quando tenho baixa concentração de CO2, ela vai se abrir, tá? O estômago vai se abrir. Quando eu tenho alta quantidade de água, ela vai se abrir. Opa, eu tenho muita água aqui, ó. Eu posso fazer transpiração de boa. Tenho água aqui, ó. Eu posso liberar essa água porque eu sei que vai ter ali no solo para mim, tá? Então, ela vai se abrir. Quando eu tenho baixa quantidade de água disponível para a planta, ela vai fechar. Ela não pode perder muita água, tá? Porque ela não sabe quando vai ter água de novo. Então, ela precisa ali da água, tudo bem? E também, pessoal, eu tenho ali a entrada de potássio, tá? Tem até aqui na imagem, né? A entrada de potássio na planta, na planta, né? Lá na raiz, vai facilitar a abertura dos estômatos, tá bom? Bom, aqui é uma tabela resumindo um pouco a aula, né? Os principais fatores que vão influenciar na transpiração. Os externos, que são os ambientes, temperatura, umidade do ar, ventilação, né? Os internos, então, quando eu tenho temperatura, vamos aqui, né? Temperatura alta, aí eu vou ter aumento da transpiração. Temperatura baixa, diminuição da transpiração. E assim sucessivamente, tá? Os internos, eu tenho a área da folha. Quando a área da folha é grande, aumenta a transpiração. Quando ela é pequena, diminui a transpiração. Espessura da cutícula, pequena, aumenta a transpiração. Grande quantidade de cutícula, diminui a transpiração, tá? E aí eu tenho o grau de abertura dos estômatos. Quando eu tenho um grau alto, vai aumentar a minha transpiração. E quando eu tenho estômatos com grau de abertura pequena, eu tenho uma redução na minha transpiração. Aí o último slide foca só nos estômatos, né? Por que o estômago abre e fecha? Aí são esses fatores aqui, tá? Interessante você apertar pause e copiar esse quadrozinho aí no seu caderno, tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só. Valeu, galera!